Rossi vira alvo de clube italiano para a janela do meio do ano. Flamengo tentará o retorno do volante João Gomes do Wolverhampton. City tem interesse na contratação do lateral direito Wesley. E Flamengo pode levar milhões. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 na sua gente? Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente sexta-feira 13 para você que me acompanha e também para toda a sua família. É o início do carnaval, né, gente? Então, desde já, um bom carnaval para você e para toda a sua família. Muita paz, muita saúde. A Fla está naquele período de descanso, né? Tanto que você já conhece aqui o cenário. Estou em Rio das Ostras, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Vim curtir um pouquinho aqui a casa da mamãe, com a família, com a esposa, com a filhinha, com o irmão. Estamos aqui em família, vamos passar um carnaval tranquilo, mas sempre com muitas informações do nosso Mengão. Então, bora para as notícias, porque o Flamengo está realizando a penúltima atividade neste momento no CT Jorge Elal Ninho do Urubu. A notícia boa é que o atacante Luiz Araújo, depois de ficar fora dos últimos jogos, retorna a treinar normalmente e deve ser relacionado para o jogo de domingo contra o Botafogo, quartas de final do Campeonato Carioca. Aliás, o técnico Filipe Luiz tem uma última atividade amanhã no Ninho. Essa atividade é aquela atividade chave que ele fecha aí os titulares. Existe uma expectativa do Filipe colocar aí os jogadores que estão melhores fisicamente, né? Até porque o Mengão enfrenta o Lanús, jogo válido pela Recopa Sul-Americana. É o primeiro jogo, né, que será decidido lá na Argentina, e o segundo jogo na outra semana no Maracanã. O Flamengo decide em casa porque foi o campeão da Libertadores da América, enfrenta o campeão da Sul-Americana, a equipe argentina do Lanús. Então o Botafogo também viaja, né, o jogo fora aí pela pré-Libertadores. Então a tendência é das duas equipes muito modificadas, né, podemos dizer assim. O Botafogo, inclusive, já enviou titulares lá para a altitude, vai pegar o Nacional Potosí. O Flamengo vai aí dar uma priorizada em quem está melhor fisicamente, até nesse início, né, para ter um time melhor, né, em campo, enfim. Então vamos acompanhar as últimas informações, até porque amanhã tem a última atividade do técnico Filipe Luiz no Ninho do Urubu. Vamos falar de mercado da bola, porque saiu agora a informação que o goleiro argentino Agustín Rossi vem despertando o interesse da Udinese, da Itália, que planeja uma investida na próxima janela. Por quê? O mercado está fechado para os europeus, né? Fechou a janela lá para o futebol europeu e agora só no meio do ano, que é a janela mais pesada, mais agressiva do futebol europeu, né? E eles estão preparando aí uma proposta pelo Rossi, que está fazendo muito sucesso no Flamengo, né? E a cada jogo, a cada defesa, a cada pênalti, ele vai se destacando ainda mais, né? Ele chegou aí a 30 pênaltis defendidos na carreira. O Agustín Rossi, que já era um defensor de pênaltis quando atuava na equipe do Boca Juniors, e no Flamengo ele pegou também muito pênalti. A informação foi do italiano Marco Manpresso, né, sobre a Udinese, né, que já iniciou contatos formais com o representante do argentino, camisa número 1 do Flamengo, o Rossi. E aí o grande trunfo que os italianos contam é a cidadania, né, o passaporte italiano que o Rossi tem. Então essa dupla cidadania, a argentina e a italiana, facilitaria burocraticamente uma transferência. Bom, mas nem tudo são flores, né? Nem tudo é fácil. Se depender do Flamengo, a Udinese vai precisar rebolar e gastar muita grana para tirar o paredão do Mengão. O Flamengo não tem nenhuma intenção de negociar o Rossi e o objetivo interno é blindar o atleta, né, no futuro, até porque o Flamengo conta com o Rossi, tem ainda anos de contrato, e o Flamengo entende que não pode perder jogadores considerados espinhas dorsais do elenco,
de Filipe Luís no meio da temporada, principalmente no meio da temporada. Então, torcedor, pode ficar tranquilo, a menos que a Udinese chegue com uma proposta surreal, que eu não acredito. E, aliás, os italianos, eles não gastam muito em contratações, né? Assim, a última janela, quem fez a maior contratação foi a Roma, com Wesley, 25 milhões de euros. Então, eu acho muito difícil eles colocarem valor nessa proposta pelo argentino Agustín Rossi. E tem que saber também se o Rossi vai trocar o Flamengo pela Udinese, né? Eu acho que não, né? O Flamengo tá nesse patamar aqui, a Udinese tá aqui, ó, né? Se você colocar aí na busca e perguntar aí, né, a inteligência artificial, o ChatGPT, se a Udinese fosse um clube brasileiro, qual seria? Aí eu fiz a pesquisa, coloquei, e estava dizendo que a Udinese, se fosse no Brasil, seria o Atlético Paranaense. Então você vê o tamanho da Udinese na Itália, né? Não é assim um clube considerado grande e tal, tem lá uma certa tradição, mas nada fora do comum. Então eu não acredito que a Udinese chegue bancando aí uma proposta surreal e recusável para levar o argentino Agustín Rossi. Olha, gente, essa informação aqui é do Paparazzo Rubro-Negro. O Flamengo está monitorando a situação do volante João Gomes, né, que está lá no Wolverhampton. Até o momento, o Flamengo não abriu negociação, mas avalia a possibilidade de uma investida caso o time inglês seja rebaixado na atual temporada da Premier League. Vocês lembram muito bem que quando a gente estava falando aqui da negociação envolvendo o Paquetá, que é do West Ham, que estava numa situação delicada naquele período, né, muita gente falava já em Série B, para o West Ham, time do Paquetá, e os clubes que caem para a segunda divisão lá na Inglaterra, eles têm aí uma cláusula que o salário do jogador ele é reduzido pela metade, né? Então você imagina, você tem um salário, a tua equipe cai para a segunda divisão, você vai receber a metade do que você recebia. Então é isso que pode acontecer com o João Gomes. Não só o João Gomes, os outros jogadores estão desesperados, né? E o Wolverhampton tá praticamente rebaixado, né? Podemos dizer assim, 9 pontos, acho que é o Wolverhampton, só confirmar aqui pro torcedor rubro-negro, campeonato inglês, só para ver aqui a pontuação, mas eu acho que é isso, 9 pontos, porque o Wolverhampton empatou, né, o último jogo com o Nottingham Forest. Não, o Wolverhampton vai jogar com o Nottingham Forest na próxima quarta-feira, mas vamos ver aqui a classificação da Premier League. Classificação, último colocado, o Wolverhampton com 9 pontos, isso mesmo, 9 pontos. O adversário que está acima do Wolverhampton é o Burnley, que tem 18 pontos, ou seja, 10 a mais. É muita coisa para você aí tirar a diferença. Os times lá já estão com 26 jogos, então tá praticamente rebaixado, na minha opinião. E o João Gomes, que é um jovem de 25 anos, ele terá aí o seu salário cortado, né, pela metade enquanto estiver na Série B. Inclusive, o mesmo acontece com outro clube que cair lá, né, na Premier League, não é um clube só que cai. E o West Ham, que é o clube do Lucas Paquetá, ainda não está garantido na Série A, o Tottenham também está balançando, o Burnley, enfim, e o Wolverhampton está praticamente já na degola. E aí, tem essa questão aí, né, que os jogadores ficam desesperados, tanto que o John Arias, quando chegou a proposta do Palmeiras, ele não pensou 2 vezes, ele acertou e não tem tem identificação com o Fluminense, no Brasil só joga com o Fluminense, tem prioridade do Fluminense, nada disso. O dinheiro bateu na mesa, tchau, pegou o avião, já tá lá, já se apresentou ao Palmeiras, já pode inclusive jogar, né, já tá registrado aí no BID. Acontece que o João Gomes, apesar do momento do Wolverhampton, ele desperta interesse de vários clubes lá da Inglaterra. E aí, por que eu vejo essa contratação quase que impossível? Só se o João Gomes disser o seguinte: olha, eu não quero mais jogar na Europa, me arrependi, tá? Não quero mais fazer carreira aqui, quero voltar pro Flamengo. Algo que é diferente do Lucas Paquetá, tá? Paquetá, ele quis voltar pro Flamengo, fez um contrato longo, né? Fechou as portas aí para a Europa, ele tinha até interesse e propostas de alguns clubes grandes, né, de até primeira prateleira, mas o João Gomes, ele é jovem, ele ainda tem o desejo de continuar na Europa, né? O jogador tem 25 anos, né?
E aí, por exemplo, ele tem interesse, ó, olha só, recentemente, as equipes que demonstraram interesse no João Gomes: Tottenham, Liverpool, Manchester United. Não preciso dizer mais nada, né? Essa aí é a dificuldade da operação, caso o Flamengo de fato tente a contratação, o retorno do jogador. Seria uma grande contratação, isso aí dispensa comentários, um jogador pronto, que evoluiu bastante, que se adaptaria ao estilo de jogo do Felipe Luiz, conhece muito de Flamengo, é Flamengo na veia, na alma, mas tem todas essas dificuldades, né? Será que o Wolverhampton vai facilitar a saída, mesmo caindo para a Série B? Será que o jogador vai forçar a barra para sair? E outra, será que ele não vai ser vendido para um desses clubes citados, Tottenham, Liverpool ou Manchester United? Estamos falando aqui de grandes clubes, né? Na Inglaterra, de primeiraça prateleira. Então tem que ver tudo isso, né? Um contexto para saber se realmente o Flamengo teria chance, né? É por isso que a informação é o seguinte: o Flamengo não fez proposta, o Flamengo observa a situação do João Gomes. Deixa aí nos comentários o que você acha de uma possível contratação do volante, né? Um retorno aí do volante. Pra gente fechar esse vídeo, ainda na Inglaterra, segundo o portal Team Talk, o Manchester City, né, que a gente acabou de falar do Manchester United, tem interesse aí na contratação do Wesley, da Roma. Rapaz, eu sabia que o Wesley chegaria a isso, né, cara? Eu sabia que o Wesley ia destruir no futebol. Recebeu muitas críticas, deu a volta por cima, foi vendido, uma boa venda, 25 milhões de euros, podendo chegar a 30 na Roma. E agora, os ingleses do City estariam dispostos a oferecer 50 milhões de libras. Isso aí, gente, convertendo para o real, só para você ter uma noção, dá 310 milhões de reais na cotação. A Roma, olha só, em um primeiro momento, não deseja vender o brasileiro, que caiu como uma luva lá. O técnico Gasperini na Roma ama o Wesley, é um dos principais jogadores da equipe italiana, vem jogando muito bem, vem evoluindo, porém, se acontecer uma venda, né, quem manda aí é o dinheiro, né? Se o dinheiro bater lá na mesa lá dos italianos, eles pagaram 25 milhões de euros ao Flamengo, podem receber 50 milhões de libras. Gente, é muita grana, muita grana, muita grana. Isso aqui daria para fazer 3, 4 contratações tranquilamente na Roma. E aí, o City não desistiu do negócio, tá? Vai tentar aí nessa janela do meio do ano. Como eu informei, é uma janela mais agressiva, uma janela que os clubes da Europa gastam mais, né? Eles não medem esforços para contratar, mas o Flamengo tem direito aí a uma porcentagem dos valores na negociação devido a um mecanismo de solidariedade da FIFA. Então tá aí a informação do portal Team Talk, falando sobre o interesse, que é real, do Manchester City na contratação do lateral direito Wesley da Roma. E aí entra um negocinho pro Flamengo, né? Os valores óbvios não foram informados. Eu tenho que realmente a fundo saber qual a porcentagem que o Flamengo tem, e isso aí é um pouco complexo, porque não dá pra gente fazer uma porcentagem de 50 milhões de libras, porque a gente não sabe se vai ser esses valores. Pode ser que o City aumente a proposta, né? Pode ser que seja por um valor menor do que isso. Então a gente precisa ter a porcentagem e calcular o valor total que os ingleses pagariam a Roma pelo Wesley, aí sim vira parte do Flamengo. Mas, assim, se for nesses valores de 50 milhões de libras, menos de 30 milhões o Flamengo não pega, não. Nessa operação aí. Com certeza é mais de 30 milhões que o Flamengo vai levar numa possível venda, né, do Wesley da Roma para o Manchester City. Bom, eu quero lembrar para você que enquanto você assiste o vídeo, aqui embaixo está passando os produtos do Shopping do Rafla. Camisa masculina, feminina, infantil, todos os produtos licenciados do Flamengo. E duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira, você ajuda diretamente ao Flamengo, né? Porque são produtos licenciados e o clube ganha uma porcentagem. A segunda coisa, você ajuda o canal Rafla Melo, que também ganha uma porcentagem, mas ajuda por ser afiliado. Então, aproveite aí, né? Escolha o seu produto. Tem camisa do manto do Mengão de tudo quanto é tamanho, modelo, valor. Você pode escolher aí, fique à vontade. Um grande abraço para você. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Chegou até aqui, ó.
se inscreva, deixa seu like, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!